Olá pessoinhas, tudo bom? Eu realmente espero que vocês estejam bem e estamos de volta com mais um vídeo! Yay! E bom, aqui estamos nós com a parte 2 de desenhando meus protagonistas de anime favorito. Semana passada nós falamos sobre Otsushi e Nagisa e hoje nós temos mais dois personagens que são meus xodózinhos, meus queridinhos. E caso você queira contexto, no primeiro vídeo eu expliquei tudo, eu expliquei por quê dessa minissérie que eu estou fazendo. Sugiro que veja o primeiro também. Não como se os vídeos estivessem interligados um com o outro, mas sei lá, se você quiser. Então, bora pro que interessa. Tanjiro! Isso mesmo. Tanjiro, nosso querido menininho espadachim. Caso você não conheça, tipo, quem ele é, você tem vivido debaixo de uma pedra, alguma coisa, zoeiras. Mas Tanjiro, protagonista de Demon Slayer, um anime que tem estourado bastante recentemente e que é um anime muito bom, sabe? Muito bom. A história é maravilhosa e a animação melhor ainda. A Ufotable não deixou a desejar em nenhum ponto. Então, bora começar. O primeiro ponto que a gente vai falar é desenvolvimento de personagem. Por onde começar? Tanjiro e Tangerinas. Mano, o desenvolvimento do Tanjiro foi uma coisa, tipo assim, muito grande. Muito grande mesmo. O Tanjiro, ele sempre foi um menino muito gentil, sabe? Que nunca quis fazer mal a ninguém, nunca quis machucar ninguém. Ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas, sabe? E meio que essa ingenuidade que ele tinha, meio que atrapalhou ele em certos aspectos no início da jornada dele. E com o tempo ele vai crescendo e vai conhecendo outras pessoas que ensinam ele coisas diferentes. E ele vai se aperfeiçoando nisso, sabe? Ele vai se aperfeiçoando tanto no físico quanto no emocional dele. E ele acaba se tornando não somente mais um garoto ingênuo e fraquinho que fica no canto, mas um cara que conseguiu salvar a humanidade, entende? E todo esse desenvolvimento do Tanjiro, ele conseguiu por causa das pessoas que estavam ao redor dele, que nos leva a falar sobre os relacionamentos dele com os outros personagens. O Tanjiro, como um cara muito doce, como um cara muito gentil, igual eu falei do Atsushi, essa natureza dele de querer ajudar meio que atrai as pessoas pra ele, sabe? Atrai as pessoas ao redor dele e faz as pessoas se sentirem confortáveis perto dele. E eu acho muito fofo, sabe? Virou um meme agora que se chama O Efeito Tanjiro. Aí mostra os personagens que antes eram, tipo assim, totalmente ruins, rudes e etc. Que depois de conhecer o Tanjiro, uau, somos felizes, uau, que alegria, yay! Um negócio assim, tipo o Muichiro, que era seco com todo mundo, pouco se lixando pra nada. Chega Tanjiro, yay, alegria, que felicidade! Eu acho muito bonitinho isso. Porque o Tanjiro, além de ser moldado pelas pessoas ao redor dele, além de crescer com as pessoas ao redor dele, ele também ajudou essas pessoas a crescerem, a se tornarem melhores. E acho que essa é uma coisa muito linda, sabe, do Tanjiro em si, dos amigos dele e tal, porque todo mundo meio que tá conectado, sabe? E são trocas de experiência. Enquanto eu posso te ensinar uma coisa, você também pode me ensinar alguma coisa. E por mais que ele tenha, umas certas intrigas com certas pessoas, não vou citar nomes, né? Ele meio que resolve isso depois. Sabe? E é muito da hora. Construção de mundo. Bom, caso você nunca tenha visto Demon Slayer, se baseia em um mundo onde existem humanos e onis. Onis, demônios, do jeito que quiser chamar. E esses onis, essas criaturas, eles meio que comem humanos. E por causa dessa grande ameaça para a humanidade, existem os caçadores de onis, que são os exterminadores, mais conhecidos como Demon Slayers também. E eles são responsáveis por exterminar esses onis e proteger a humanidade. Só que a questão é que eles são uma organização totalmente não reconhecida pelo governo.
as pessoas não acreditam nos Onis, eles acham que são tipo história pra boi dormir. Esqueci o nome. Folclore, eles acham que são tipo, é folclore, não é de verdade, sabe? Então muitas pessoas não reconhecem os Onis como uma ameaça, então eles também não reconhecem os caçadores como pessoas para protegê-los. Tanto que no filme do Mugen Train, o Tanjiro e os amigos deles quase foram parados pela polícia por estar carregando espadas. Tudo isso porque a organização não é reconhecida pelo governo. Então, é literalmente envolvendo isso entre os Onis e os Demon Slayers, batalhando um contra o outro pra, devorar a humanidade e proteger a humanidade. Bora lá. Problemas morais. Como a gente falou, muita coisa aconteceu. O Tanjiro, evoluiu bastante na jornada dele, crescendo e conhecendo várias pessoas. E um momento, de intriga moral, pra mim, que mais me chocou mesmo, foi quando a irmã dele, a Nezuko, quase morreu. Contexto? Peraí. Dá um pouquinho de contexto, um pouquinho de história. A Nezuko, a irmã do Tanjiro, ela foi transformada em um Oni quando a família dele foi atacada. Ele meio que passou a noite na casa de um amigo da vila, um amigo do vilarejo, e quando ele voltou pra casa dele, a família dele estava devastada no chão, todo mundo morto. E a única pessoa que ainda dava sinais de vida foi a Nezuko. E quando ele tentou salvar ela acordou e mostrou, presas, garras. Então ele percebeu que ela tinha virado um Oni. Só que aí eles são atacados. Atacados não. Chega um Hashira, o Tomioka, pra proteger, o Tanjiro. Só que ao mesmo tempo o Tanjiro não queria ser protegido porque isso significaria que ele mataria a Nezuko. Acontece muita coisa, o Gyu acaba percebendo que a Nezuko é um Oni diferente dos outros. E ele decide não matar ela. Ele só, nocauteia e coloca um bambu na boca dela pra ela não morder ninguém. Tipo uma focinheira. Então, vai passando o tempo e a Nezuko, ela se torna esse Oni que não ataca ninguém. Ela é o ponto fora da curva, entendeu? Ela é um Oni que não é controlado pelas células do Muzan. Ela não sofreu lavagem cerebral, então ela não tá no controle do Muzan, entende? Então ela é esse Oni diferente. Só que temos certas fraquezas para esses Onis. E são duas fraquezas. Nós temos ou morrer decapitado por uma espada específica, que é a espada Nichirin, ou você morre pelo sol, no caso sendo tocado pela luz do sol. E no arco da Vila dos Ferreiros, o Tanjiro, ele tá enfrentando o Elo Superior 4 junto com o Genya, a Mitsuri, a Nezuko e o Tokito. Só que o Tokito não entra muito na batalha. E no meio dessa batalha, o Tanjiro se encontra numa situação onde eles lutaram a noite toda, o sol já tá nascendo, e ele tem que derrotar o Oni, porque senão o Oni vai acabar atacando as pessoas do vilarejo. Só que entre derrotar o Oni, meio que a Nezuko sai correndo no meio de um campo pra avisar pro Tanjiro que o Oni ainda tá vivo. Ele meio que cortou o Oni, achou que ele tinha morrido, mas não, ele não estava morto. Então a Nezuko, ela sai correndo no meio desse campo pra avisar pro Tanjiro que, ele tá vivo ainda e ele precisa fazer alguma coisa. Só que nesse meio tempo, o sol nasce. E aí a Nezuko começa a queimar, começa a agoniar de dor. E o Tanjiro, ele entra em pânico. E nesse momento, meu coração apertou. Porque eu tinha lido o mangá, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já tinha tomado spoiler muito tempo atrás, antes de ser animado. Só que do mesmo jeito, quando eu vi a cena animada, apertou meu coração. Porque o jeito que o Tanjiro tava olhando pra irmã dele, quase morrendo, e não sabendo se ele ou salvava a irmã dele, ou salvava as pessoas do vilarejo, me quebrou de uma maneira que eu não sei explicar. Eu não sei se vocês já viram aquele joguinho do trem, que, por exemplo, tem uma pessoa presa no trilho do trem, e tem uma alternativa de você puxar a alavanca e o trem mudar de rota. Só que é sempre assim, por exemplo, tem uma pessoa na trilha original e tem duas na outra trilha.
Você vai deixar o trem passar pra matar uma pessoa, ou você vai mudar a alavanca pra matar as outras duas? Só que ele sempre dá o contexto, sabe? Por exemplo, você vai deixar a sua mãe morrer, ou você vai deixar, sei lá, o seu pai. É sempre assim os negócios nesse joguinho. Então é um jogo de escolhas onde você tem que ver quem que você vai deixar passar o trem, por exemplo. Ah, são 5 ladrões e o seu cachorro. Então você tem que decidir quem que você vai deixar o trem passar por cima. Normalmente são decisões mais difíceis, não. Tipo, seu cachorro e 5 ladrões, é claro que você vai escolher salvar o seu cachorro. Mas eu me lembrei desse joguinho nessa cena. Porque normalmente nesse jogo as pessoas vão pela quantidade de pessoas que vão ser interferidas. Por exemplo, você vai deixar o trem passar por... Sabe, você vai deixar o trem passar por 3 pessoas, ou você vai deixar o trem passar por 5. Aí meio que vai nessa questão, sabe, de o trem matar mais pessoas, entende? Então você deixa o trem passar por cima das 5, não, por cima das 3 pessoas, por causa que menos pessoas serão feridas. Só que... E se aquela... uma pessoa, sabe, por exemplo, você prefere salvar 5 pessoas ou salvar só uma? Normalmente você vai deixar o trem passar em cima só da uma, né? Porque uma pessoa morreu. Então, se comparar uma pessoa que morreu com 5, é uma vitória. Só que, e se essa uma pessoa for alguém querido pra você? E se essa uma pessoa for algum familiar, algum amigo, um parente seu muito querido? Sabe, você escolheria tão rápido tirar essa vida em prol das outras 5? Sabe? E por causa desse joguinho, eu meio que lembrei dessa cena. Porque seriam 3 pessoas do vilarejo que teriam morrido em prol da vida da Nezuko. Então ele tava nesse dilema de ou salvar os 3 caras ou salvar a Nezuko. E ele ficou preso nisso. E ele não conseguiu decidir. Sabe, chega uma hora que ele falou literalmente, eu não consigo decidir. E isso mostra pra gente que, sabe, não é fácil. Uma coisa do Tanjiro é que ele é muito honesto consigo mesmo. Muitos shows de heróis, sabe, falam assim, não, eu sacrificaria minha família pra salvar o mundo, sabe, eu sacrificaria meu cachorro pra salvar uma cidade, sabe, então os heróis, eles são, tipo, muito, entre aspas, assim, egoístas, porque eles não se importam com o que é deles e tal, eles querem pensar num bem maior, só que isso não é meio idealista demais, sabe, nós somos seres humanos. Você trocaria mesmo alguém querido por um bem maior tão fácil assim? E o Tanjiro, sabe, ele não foi nem um pouco idealista. Qual que seria o certo? Ele largar a irmã dele pra queimar no sol e salvar as pessoas do vilarejo, porque são 3 versus 1 vida. Só que a irmã dele, cara, a única pessoa viva de sangue que ele tem. Ele não podia simplesmente abandonar ela. E a Nezuko, vendo essa situação, ela falou, você tem que fazer alguma coisa. Falou assim, entre aspas, né, porque ela não pode falar. Então ela chuta o Tanjiro, sabe, e quando ele tá no ar voando assim, pra cair no chão, vai mostrando os flashbacks, vai mostrando tudo que eles passaram juntos e, mano, eu chorei. Eu não esperava chorar. Porque, tipo, então você já sabe o final de uma história. Quando você assiste, você não sente tanta emoção quanto alguém que já assistiu, sabe? Não, quanto alguém que nunca assistiu, no caso. É um exemplo que, quando eu fui ver a primeira temporada de Demon Slayer, eu já tinha, sabe, recebido spoiler de tudo, porque eu amo ver spoiler. Tipo assim, então eu já sabia tudo que aconteceu naquela temporada, todas as cenas, etc, todos os poderes, todos os plot twists, eu já sabia de tudo que ia acontecer. Mas eu assisti ela com meu irmão, e meu irmão nunca tinha visto Demon Slayer. Então quando chegou naquela parte que o Tanjiro, sabe, desbloqueia o Hinokami Kagura, o meu irmão, sabe, explodiu a mente dele, ele ficou, meu Deus, como isso é possível, sei lá o que. Eu só olhando assim pra tela, como alguém que já sabia de tudo, sem sentir emoção nenhuma. Sabe? Então, quando chegou essa cena da Nezuko, eu tava esperando a mesma coisa. Eu não tava esperando me emocionar, não tava esperando ficar surpresa com nada. Só que o jeito que eles, sabe, representaram o Tanjiro e a relação dele com a irmã dele me quebrou. Sabe? Nossa, eu chorei horrores. Tanto que eu assisti 2 vezes a cena. Eu assisti sozinha, depois assisti com a minha mãe. E eu chorei as 2 vezes de tão lindo que foi.
Mas vamos continuar. Arcos da história e motivação do personagem. O Tanjiro, sabe, eu acho que realmente o que motiva ele é a Nezuko. Tem alguns memes das pessoas fazendo que é tipo assim, Tanjiro se a Nezuko não tivesse sobrevivido. E eles vão lá e eles apagam o brilho do olho do Tanjiro e ele fica tipo super depressivo, um negócio assim. Então é literalmente isso. A força do Tanjiro, toda a motivação dele pra continuar é porque a irmã dele ainda tá aqui. E ele ainda tem esperança de que ele vai encontrar uma cura pra ela. Então ele fica mais forte, ele vai em busca, sabe, desses Onis mais fortes pra conseguir o sangue pra pesquisa da Tamayo, que é uma amiga dele, uma amiga Oni, que também não é controlada por Muzan. Yay! Então ele vai em busca desses Onis mais fortes e pra isso ele tem que ficar mais forte. Então, sabe, muitas vezes ele se vê em picos onde ele não consegue fazer muita coisa, sabe, ele tá sobrecarregado e etc. Mas pensar naqueles ao redor dele e principalmente na Nezuko, que, sabe, é a pessoa que mais depende dessa cura, ele se motiva pra continuar. Ele se motiva pra continuar indo em frente e encontrar a cura pra irmã dele. Então, tipo, muito beautiful, muito beautiful. Ok. Agora nós vamos para uma parte que é os simbolismos e metáforas. Confesso que essa parte eu tive que pesquisar um pouquinho, sabe? Eu tinha olhado assim e vi que realmente tinha, mas pra falar com mais propriedade tive que pesquisar um pouquinho. E um dos pontos que mais me chamou a atenção foi realmente os Onis e a humanidade. Como assim? Os Onis, eles representam e simbolizam a corrupção e a perda da humanidade. Por quê? Porque, sabe, os Onis não eram Onis desde o princípio. Tem muitos animes e histórias onde os monstros, eles nascem monstros, sabe? Eles estavam lá desde o princípio da história, etc. Só que em Demon Slayer, não. Os Onis, eles são transformados em Onis. Então, eles eram pessoas que foram atacadas pelo Rei Oni, que é o Muzan. E ao contato do sangue dele com a ferida delas, eles têm a chance de se transformar em um Oni. Só que se eles não forem fortes o bastante, eles acabam só morrendo. É meio triste. Então, o fato de os Onis existirem é por causa que eles perderam a humanidade deles. Sabe? Quando a Nezuko estava sendo testada, pra ver se ela ia atacar humanos ou não, né? Então, tipo assim, eles viam que ela realmente tinha essa humanidade. Ela fala, não, os humanos têm que ser protegidos. Ela não perdeu a humanidade dela, ela não perdeu a dignidade dela. E um fato interessante é que quando você vira Oni, você não tem controle sobre as suas escolhas. Literalmente, sabe? Lembra quando eu falei da lavagem cerebral? É literalmente isso. Quando você vira Oni, você é obrigado a, as células do seu corpo se misturam com as células do sangue do Muzan. E essas células do sangue do Muzan te obrigam a obedecer o que ele fala. É muito louco. Então os Onis, eles não agem, eles não matam porque eles querem. Eles matam por instinto, sabe? Eles começaram a matar por instinto porque eles precisavam sobreviver. E com o tempo virou parte da rotina deles. Mas eles só estão seguindo ordens do Muzan. E um ponto dessa parte é literalmente a Lua Superior 2, o Doma. O Doma, ele era amigo da... Amigo assim, né? Amigo entre aspas. Amigo da mãe do Inosuke e, tipo assim, ele não queria matar ela, sabe? Eles conversavam, eles, sabe, passavam tempo juntos e tal. Só que aí o Muzan falou que ele não devia, sabe, ficar mais conversando com ela, que ele devia cortar esses laços. E que ele devia matar ela. Aí ele, tá bom. E ele teve que matar ela, mas não é como se ele quisesse matar ela desde o começo, porque ele gostava da companhia dela. Então, esses Onis, sabe, perdendo sua humanidade, eles acabam representando diferentes desejos humanos, sabe, desejos errados do humano. Por exemplo, ganância, vaidade, inveja, sabe, e todas essas coisas são incorporadas nos Onis, como os desejos ruins da humanidade. Só que o Tanjiro, mesmo vendo os Onis, ele simpatiza com eles, sabe, ele simpatiza porque ele sabe que uma vez os Onis foram humanos. E muitos Onis, o Tanjiro acaba, sabe, derrotando por essa empatia dele. Claro, pela força, pela motivação, sim. Mas essa empatia meio que adiciona uma coisa a mais no jogo.
a situação, quero dizer. Isso mostra, sabe, que toda essa maldade, ela decorre do sofrimento humano, dos rancores, mas mesmo os seres mais corrompidos já foram capazes de fazer o bem. Sabe, o Akaza, no Superior 3, que já matou tantas pessoas para chegar nesse ranking, ele, sabe, já foi uma pessoa de bem. Ele, fazia de tudo pelo pai dele, que estava doente. Ele, sabe, protegeu a noiva dele até o fim, só que ela acabou morrendo. Então, mesmo o Akaza sendo uma lua superior, ele já foi humano e ele já fez o bem. Ele já foi capaz de fazer o bem. Então, esse simbolismo e a empatia do Tanjiro, os dois se juntam de uma forma maravilhosa. O que deixa o anime ainda mais beautiful, sabe? Porque cada um é uma pessoa diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E cada um de nós passamos por problemas diferentes uns dos outros. E nós não somos obrigados a passar pelos mesmos problemas. Então, essa empatia do Tanjiro de entender que cada um passa por uma dificuldade diferente e empatizar com isso, meio que faz a humanidade dele se aflorar. E faz a humanidade dos Onis se aflorar também. Sabe, porque os Onis, eles não lembram do seu passado. Só que muitos Onis, no momento que eles estavam morrendo, eles tiveram vislumbres, sabe, do seu passado, das histórias que eles passaram, dos traumas e do porquê eles viraram Onis. E meio que essas histórias passam a ter sentimentos pra eles por causa dessa empatia do Tanjiro. E acho que é uma coisa muito linda de se ter, o fato de você conseguir ser empático com todo mundo e simpatizar com as histórias deles, por mais que eles possam parecer rudes, você ainda tratar eles com a mesma gentileza, por causa que você não sabe o que tá passando, você não sabe o que ocorre na cabeça da pessoa. Então, é uma coisa muito linda do Tanjiro e uma coisa muito admirável dele também. Representação visual. Eu tenho que falar alguma coisa sobre isso? Não tenho que falar sobre isso, meus amigos. Literalmente tudo na animação desse anime é perfeita, é maravilhosa. Sabe, caso você não saiba, é meio óbvio já, mas os poderzinhos, teoricamente, em Demon Slayer, eles não são visíveis. Cara, quando eu descobri, eu fiquei, o quê? E sabe, é uma forma incrível. Porque já pensou, você vai assistir a batalha, são só uns carinha com umas espadas lutando. Que graça teria nisso? Mas eles colocaram literalmente os elementos pra nos ajudar a visualizar as batalhas. Porque, eles falam que são respirações, tipos de respirações que nos ajudam nas batalhas. E eles usam dos elementos para basear os seus movimentos na batalha. Então, por exemplo, a respiração da água, ela é muito mais fluida, ela é muito mais, suave e guiada do que a respiração da pedra, que já é mais rígida e forte, entende? Então eles usam os movimentos que imitam os elementos para poder ajudar eles nas batalhas. Só que o anime, ele pega esses elementos e ilustra eles para ficar mais fácil pra gente entender e fica de uma forma muito mais linda e maravilhosa. Eu não preciso nem comentar dos detalhes da terceira temporada que saiu. A da Vila dos Ferreiros. Mano do céu. Ai, aquele fogo rosa. Ai, que coisa linda. Literalmente. A mesma coisa da Nezuko. Eu não esperava ficar tão emocionada com uma cena. Meu queixo caiu. Literalmente. L-I. Eu sou letrar literalmente, mas não consigo agora. Mano. O nível de profissionalismo naquela animação. O nível de detalhe, de cuidado, sabe? Deixou tudo tão mais bonito e... Ai, é muito bom, cara, muito bom. Comparando o Tanjiro com outros personagens de anime. Mano, o Tanjiro, ele é um personagem muito genuíno. E quando eu digo genuíno, cara, ele é muito honesto. Ele não tem filtro. Só que aí que tá a questão. O Tanjiro, ele não tem filtro. Só que do mesmo jeito, ele é muito bom, sabe? Ele é muito gentil. Ele é muito cuidadoso e muito empático com as pessoas. A gente tem momentos de pico onde a emoção dele vai às alturas, como muitos outros personagens de anime. Só que,
ele nunca deixa a natureza dele de lado. Ele nunca deixa de pensar nos outros, nas situações, entende? O jeito do Tanjiro de agir, essa bondade que simpatiza até com seus inimigos, sabe? É uma natureza admirável dele. E a parte melhor disso tudo é que, muitas pessoas, empatizam por, eu tenho dó, que peninha e tal, mas Tanjiro não é assim, não é um sentimento forçado que ele se força a ter sobre as pessoas. Não. O Tanjiro é genuinamente honesto, genuinamente caring. Como é que fala em português? Ele é genuinamente cuidadoso. Ele genuinamente se importa. E acho que isso é uma das melhores coisas que o Tanjiro tem. Sem contar do ponto de vista dele do mundo. O Tanjiro, ele não vê o mundo como preto e branco. Mas ele vê o mundo como cinza. Não tem como alguém ser totalmente bom, do mesmo jeito que não tem como alguém ser totalmente ruim. Como a gente já falou antes, ele simpatiza com os Onis porque ele entende que eles já foram humanos antes. E eles já passaram por muitas coisas que ele tá passando, ou por coisas que ele já passou ou vai passar, sabe? Então, esse ponto de vista cinza do mundo dele, onde ele não precisa ficar somente pensando que só por você ser meu inimigo eu não vou te tratar, sabe, com a dignidade, tipo, te desmerecer e etc. Mas não, você é meu inimigo e eu vou te tratar como tal e te dar a dignidade de tal inimigo, sabe? E eu amo isso no Tanjiro. O fato de ele, sabe, não se importar da pessoa, não importa quem seja, ele vai te tratar com a mesma dignidade. Shoyu Hinata, nosso querido pequeno gigante. Bora lá, o próximo da nossa lista é ninguém mais do que Hinata. Caso você não conheça, Hinatinha do anime de Haikyuu é um jogador de vôlei do colegial. E a história literalmente vai em volta disso. Jogo de vôlei. Bora começar. Desenvolvimento de personagem. Eu não sou muito fã de anime de esporte. Haikyuu foi o primeiro anime de esporte que eu vi. Só que a graça de Haikyuu é a realidade dele. Sabe, porque não tem poder. É literalmente jogo de vôlei. É literalmente só jovens jogando vôlei. E, sabe, uma coisa engraçada é que meu irmão acha isso uma droga. Ele fala, nossa, mas qual que é a graça de assistir se não tem poderzinho? Sabe, se não tem sistema de poder pra gente entender e tal. Eu acho assim que fica melhor. Porque dá pra você se assemelhar ainda mais com o personagem por simplesmente ele não ter poderes. E, mano, o desenvolvimento de personagem do Hinata é totalmente real. Então não envolve tipo, eu tenho que melhorar o meu poder, sei lá o que, não. É literalmente ele se melhorando como pessoa. É literalmente ele se melhorando como jogador. Hinata, ele, sabe, começou a ter essa paixão por vôlei depois que ele viu uma partida de futebol. Depois de ele ver uma partida de vôlei na televisão. E ele começou a treinar. Só que ninguém ao redor dele, nenhum dos amigos dele, queria treinar com ele, entende? Nenhum deles tinha a mesma paixão por vôlei do que ele. Então ele passou muito tempo treinando sozinho, treinando com, sei lá, pessoas da comunidade, o time feminino de vôlei. Porque ninguém tinha muito interesse e tal. Mas quando ele, sabe, chegou no colegial, entrou pra escola do Karasuno, lá tinha um time de vôlei. E lá ele começou a se desenvolver muito mais, porque lá tinha pessoas que já jogavam vôlei, a mocota, e eram muito melhores do que ele. Só que aí que tá, o nosso Hinatinha é muito motivado. Ele tem muita motivação e muita energia, e isso faz ele se destacar entre muitos. Então, essa motivação dele de querer ser melhor, para alcançar os sonhos dele, é simplesmente maravilhosa. E, sabe, não é só uma questão física, mas psicológica também. O emocional dele. Ele sempre foi uma pessoa muito sorridente, que não se deixava se abalar por muita coisa. Só que o anime e o mangá mostram que, assim como os outros,
ele pode se decepcionar. Assim como todo mundo, ele pode passar por tempos difíceis. E são nesses tempos difíceis que a gente vê o Hinatinha sendo o melhor cara que ele pode ser. Relacionamento com os outros personagens. Temos que falar? Claro que temos que falar. Kageyama, mano. A dupla imbatível, o número 9 e o número 10. Cara, eu acho a relação deles muito engraçada. Porque eles começaram como inimigos, rivais, e se tornaram amigos. Pra virar rivais de novo. Só que é uma rivalidade boa nesse caso. O jeito que cada um motiva o outro a ser melhor. Como cada um vê o valor que o outro tem. E, sabe, não deixa eles ficarem pra trás, sabe? No arco do treinamento, onde eles vão pra Tóquio treinar com outras 3 escolas de elite, sabe? Nekoma e outras 2 lá que eu não lembro. Acho que não era mais 2, não, acho que era mais. Tipo, eles vão pra um centro treinar com outras escolas vôlei. Escolas de elite, sabe? Super poderosas e tal. E eles estão tentando fazer um novo truque, um novo ataque rápido. Só que não tá dando certo. E o Kageyama, por frustração, ele acaba fazendo um ataque normal, pra o Hinata conseguir acertar. O Hinata, ele olha pra isso e ele fica, tipo, pistola, mano. Ele não aceita que o Kageyama tenha desistido daquela maneira, porque eles estavam treinando duro. Eles estavam dando tudo de si pra fazer aquilo dar certo e ele simplesmente recua. Sabe, o Hinata sabe do potencial que o amigo dele tem e ele odeia ver o Kageyama desperdiçando esse potencial. Do mesmo jeito que o Kageyama fica super, hiper, mega irritado quando o Hinata não usa todo o potencial dele. Então, tipo, é uma rivalidade onde cada um incentiva o outro a continuar, incentiva o outro a ir além, sabe? Ao voar mais alto, como diz o anime. Só que não só tem eles, mas o Hinata, mano, ele é um raio de sol. O cara, ele, não sei, ele espalha a felicidade por onde ele vai. Ele conquistou o coração de todo mundo no time, até do Tsukishima. E olha que o Tsukishima é um seco. Ele é um cacto. Mas ele conseguiu se relacionar com todos eles. E eu acho muito bonitinho o jeito que ele interage. E como, sabe, todos combinam a energia deles com a do Hinata. Às vezes tá todo mundo mal, sabe, cansado. Aí chega o Hinata com um sorriso e motiva todo mundo a continuar. Então, é muito beautiful. Eu acho muito engraçada a relação dele com alguns dos personagens, como, sabe, é o Nishinoya, a Ayachi e o Tanaka. Mano, esses 3 juntos são muito engraçados. Eu acho ele muito fofinho com a Ayachi, o jeito que ela sempre apoiou eles, tanto ele como o Kageyama, quanto o resto do time. E, sabe, o jeito que ele motiva ela a sair um pouco mais da conchinha dela. E ela tá sempre lá motivando eles a continuar. O Nishinoya e os 2 baixinhos, que, mano do céu, muito bonitinhos. E com o Tanaka, que os 2 têm essa energia caótica. Então, os 2 casam bem. Temas do anime. Como eu falei, Haikyuu não tem poder. Então, é um anime que se trata realmente só de jogo de vôlei. Só que, teoricamente, não é só vôlei, mas eles abordam muitos outros temas dentro do anime em si. Superação, sabe? Autoestima, isolamento, orgulho, sabe? Muitos temas são abordados num simples anime de vôlei. Onde, cara, não sei nem por onde começar. Mas pra não ficar falando muito, porque eu falo demais, eu vou escolher um tema, sabe? Um tema específico, que é a questão de não desistir. Uma coisa muito, sabe, que me pegou bastante quando eu vi algumas cenas do mangá, foi o fato de eles não terem ganhado o Nacional. Porque, mano, literalmente, eles passaram tanto tempo se esforçando, passaram tanto tempo correndo atrás disso,
e buscando essa vitória, que quando eu descobri que eles não ganharam o Nacional, a ficha caiu, sabe? Porque, sabe, muitos protagonistas, sabe, não, todo protagonista ele tem um objetivo. Todo protagonista tem alguma coisa que ele quer realizar e o anime vai se desenvolvendo em volta disso, em volta de conquistar esse objetivo. Só que na maioria dos animes, eles alcançam esse objetivo. Só que em Haikyuu não foi assim, sabe? Haikyuu, uma boa parte, assim, da história é literalmente ele se motivando e se esforçando para chegar no Nacional, que é o campeonato onde ocorre, sabe, as partidas entre todo o país. Então, eu achei que esse fosse o objetivo, sabe? Eu achei que esse era o intuito do anime, que quando chegasse no Nacional, eles iam mostrar como que eles ganharam e tal. Só que não. Eles perderam nas quartas de finais. Eu não sei se foi nas quartas ou na semi. Só sei que, mano, eles perderam. E eu parando pra analisar, sabe, parece que isso deixou o anime mais bonito ainda. Como eu falei, tem toda essa questão de não desistir e tal. Só que muitas vezes a gente pensa que só porque o nosso objetivo não foi alcançado, o nosso sonho morreu. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é assim que o mundo funciona. Não é porque um objetivo não deu certo que o seu sonho acabou. O Hinata, assim como todo o time dele, se esforçou muito para estar nos nacionais. E claro, eles chegaram lá, perderam, só que isso não abalou o objetivo deles. Eles continuaram lutando, eles continuaram se esforçando, sabe? E alguns deles realmente viraram profissionais. E eu acho que isso que mais me tocou. Porque às vezes a pessoa fala, eu não consegui realizar aquilo, então isso não é pra mim. Sei lá o que, eu não consegui chegar no lugar que eu queria. E a pessoa para. Sendo que não é assim, mano. O Hinata, ele continuou jogando vôlei na escola dele até o último ano, quando ele fez 18. Quando ele fez 18 anos, ele começou a treinar para virar profissional por alguns patrocínios. E, mano, ele treinou aqui no Brasil. Eu amo esse fato de que ele veio pro Brasil treinar vôlei de praia e se esforçou muito por 2 anos para depois voltar pro Japão para começar sua carreira como profissional. E a melhor coisa de tudo isso é que ele não perdeu a alegria, sabe? Eles fazem uma certa comparação do primeiro momento que ele entrou numa quadra, quando ele estava no colegial, pro primeiro momento que ele entrou numa quadra como profissional. E a mesma sensação, sabe, de nostalgia, a mesma sensação de alegria e excitação não saiu dele. E eu acho que isso mostra que o sonho ainda não acabou, sabe? Ele pode ter, sabe, perdido o Nacional, pode ter perdido o jogo, mas isso não impediu ele de continuar fazendo o que ele gostava e não impediu ele de continuar o sonho dele. Tem um trocadilho. Eles perderam o Nacional, certo? Eles perderam a competição entre todo o país. Só que o Hinata ainda assim jogou no Nacional de novo. Só que dessa vez representando o país dele. Sabe? Então, olha que coisa linda. Ele perdeu no colegial, só que agora ele tá representando o país dele nas Olimpíadas. Sabe? Naquilo que ele achava que ele tinha perdido. Que muitas pessoas podiam olhar e falar, não é pra você, sabe? Olhar e falar, não tem mais jeito. Só que todo o esforço dele não foi em vão. Sabe? Que a gente vem olhar pra nós mesmos e falar isso, sabe? Não é porque eu perdi uma vez, não é porque um dos meus objetivos não foi concluído que o meu sonho é em vão. Ai, cara, mano, Haikyuu é muito lindo. Ai, mano, eu amo animes realistas assim, sabe? Que não só se baseiam em coisas fictícias, mas que trazem à tona coisas da vida real, problemas da vida real e situações da vida real de uma forma tão linda e maravilhosa. Ai, incrível, amo Furudate, ele escreve muito bem.
arcos da história e motivação do personagem. Bom, eu diria que Haikyuu é dividido por partida, eu acho. Os arcos são divididos por partida. Só que não tenho muita certeza sobre isso. Por exemplo, o arco do início, o arco de treinamento, o arco deles fazendo o amistoso contra o Bojosai, depois o arco deles contra o Nekoma, aí vem os testes de primavera, então vai dividindo assim entre esses arcos que são as partidas, preparatórias e etc. E, mano, a motivação do personagem, a motivação do Hinata é, sabe, olhando para um ídolo assim dele, que é o Pequeno Gigante. É o cara que ele assistiu na televisão e que inspirou ele a continuar jogando. Não, a começar a jogar no caso. É porque esse cara era pequeno e o Hinata, por mais que ele seja pequeno, ele ainda assim quer jogar vôlei. Sabe, ele tem 1,64 m no meio de um monte de nego de 1,80 m pra cima. Então, eu acho que essa é a coisa engraçada do anime, porque o protagonista, ele sempre tem um objetivo e ele sempre tem alguma coisa que impede ele de alcançar esse objetivo. E no caso do Hinata, é a altura dele, sabe? Porque imagina o Hinata com a agilidade e com a habilidade que ele tem, com a energia e 1,80 m de altura. O cara seria um monstro no vôlei. Só que aí ele tem essa dificuldade da altura dele. Então, muitas coisas que ele vai aprendendo, ele se superando na questão dessa diferença de altura. E o fato engraçado é que ele é um bloqueio. Ele tá no bloqueio. Então, como é que um cara de 1,64 tá no bloqueio? Bloqueio central ainda. Então, essa parte é muito engraçada. Só que o melhor disso tudo é que ele se supera em cada situação. Ele vai aprendendo novos truques, vai aprendendo novas técnicas, novas coisas para aprimorar e, sabe, preencher o espaço que a altura dele não consegue. Tem uma frase do Nishinoya que eu acho muito bonita, que é tipo: eu não tenho asas para voar, então eu vou cuidar das costas para que eles venham voar mais alto. Tipo assim, mano, essa frase me derrete. Eu acho muito lindo essa questão de eles entenderem qual que é a dificuldade deles e o problema deles e buscar alternativas para suprir essa dificuldade. O Hinata, ele treina muito pulo, ele pula muito alto. Acho que deu 3 metros e pouco o pulo dele, mesmo com 1,64 de altura. Então, tipo, ele treina o pulo dele, ele treina para segurar as bolas, ele treina para sempre conseguir fazer a bola passar por cima do bloqueio inimigo. Porque, em consideração, um cara de 1,64 atacando um time com, sabe, 2 metros de bloqueio, ele tem que fazer alguma coisa para ganhar ponto. E, sabe, tem muitos arcos, muitas partidas onde mostra essa superação dele. E é maravilhoso. Comentários culturais e sociais. Bora lá. Haikyuu, como a gente falou, fala de muitos temas. Só que entre eles abordam também temas culturais e sociais, sabe? Entre eles. Um deles é a importância do trabalho em equipe. A importância de entender que um esporte não se faz sozinho. De que um jogo não se joga sozinho, sabe? Eles batem muito nessa tecla no Kageyama, porque ele era, não rude, sabe? Ele era meio mandão, ele tinha esse desejo pela vitória e ele não aceitava perder, o que meio que deixava ele rude e agressivo em relação aos seus outros companheiros de time, sabe? Ele não acompanhava a velocidade deles e, sabe, ele queria que todos o acompanhassem, como se fosse um time de um homem só. Só que ele vai crescendo e ele entende que na quadra tem 6 jogadores. Então, se tem 6 jogadores nesta quadra, é porque os 6 têm a sua importância, sabe? Os 6, eles são importantes no jogo e eles têm as suas habilidades e capacidades diferentes para fortalecer o time. E é uma coisa incrível em Haikyuu, porque eles valorizam muito a individualidade. E não somente a individualidade, mas como o crescimento pessoal de cada um. Como eu falei, cada um entende as suas fraquezas. E cada um entende no que eles têm que se aprimorar. Então eles buscam ajuda, eles veem pessoas melhores que eles analisam os outros.
Sabe, cada um tem o seu jeito de se aprimorar, cada um tem o seu jeito de buscar ser melhor. E é incrível quando eles vão e mostram que eles realmente melhoraram. Essa questão de se melhorar, de crescer como pessoa em si. Uma dessas pessoas é o Yamaguchi, que ele é conhecido por ser muito tímido, ele sofre com muita ansiedade, tadinho. E essa ansiedade meio que não deixa ele usar todo o potencial que ele tem, sabe? Ele pensa demais as coisas e tal, mas ele não deixa de ser esforçado. Ele se esforça, ele, sabe, dá todo de si pra conseguir evoluir. E quando ele finalmente conseguiu, mano, tipo assim, ele fala que ele não é muito bom ou chama muita atenção em muitas coisas. Então, ele vai aprimorar numa técnica que ele se apegou mais, que no caso é o saque. E, tipo assim, foi muito incrível quando ele conseguiu fazer o primeiro saque flutuante dele. Sabe, saque flutuante é aquele saque que a bola vai, só que ela muda de direção no meio do percurso. É muito louco, sabe? Eu já vi na vida real. É uau! Tipo, parece mágica. Então, tipo assim, quando a primeira vez que ele conseguiu fazer o saque flutuante e o Nishinoya não conseguiu pegar, você já sabe, né? O cara é bom. Então, tipo assim, toda essa questão de se melhorar pra não ajudar somente você, mas ajudar aqueles que estão ao seu redor, é muito da hora. E também tem a questão da pressão da cultura japonesa. Sabe, os japoneses, eles se importam bastante com essa questão de ser bom, com essa questão de ter boas notas, sabe, ter uma boa influência, ter uma boa reputação em si. Então, meio que isso afeta bastante, não somente o Karasuno, que é o time do protagonista, mas vários outros times, porque eles se desenvolvem tanto, sabe? Eles se aplicam tanto em atividades de clube, sabe? Você olha assim e pensa, nossa, sei lá o que, times profissionais, né? Deve ser por isso que estão treinando tanto. E não, cara. Eles só são alunos, eles só são estudantes do ensino médio, sabe? E que estão dando tudo de si para enfrentar outros alunos, sabe? E só são atividades de clube. Não é como se, oh meu Deus, eu vou morrer se eu não... Não, cara. São só atividades de clube. Mas por causa dessa natureza, sabe? De pressão, de que se você perder, você é uma falha, você é uma desgraça. Eles se aplicam muito, sabe? Se aplicam demais nisso. Se você ver, temos o Oikawa, que ele é o chefe. Chefe não. Ele é o líder do time do Aoba Jousai, que é meio que uma escola rival deles. Escola rival próxima, no caso. E, mano, ele se bate muito, sabe? Ele se cobra muito, no caso. Quando eles perderam contra o Karasuno, eu fiquei devastada em ver o time dele chorando, sabe? Porque ele realmente é um cara que se esforça bastante. Ele pode ser meio rude, uma bandeira vermelha e etc. Mas não tem como a gente negar todo o trabalho duro que ele teve. E tudo que ele fez pra chegar onde chegou. É meio triste de ver essa situação. Mas, sabe, eu acho incrível ver pessoas esforçadas. Pessoas que têm um sonho, têm um objetivo e elas correm atrás disso. E uma coisa muito engraçada é que o Oikawa, quando ele acabou os estudos, ele também foi treinar para ser jogador de vôlei profissional. E ele veio pra Argentina. E da Argentina ele virou jogador oficial do time da Argentina. Então quando eles jogam tipo, nas Olimpíadas e tal, tá lá o Oikawa na Argentina. E é muito engraçado. Pelo menos pra mim, eu acho isso muito engraçado. Representação visual. Como eu falei, o meu irmão ele acha esse anime muito sem graça por ser só uma partida de vôlei. Eu cheguei assim, não é só uma partida de vôlei, é uma partida de vôlei, só que com o ponto de vista dos jogadores. Ai, ai. Mas não, cara, a representação visual é realmente muito bonita. Eu comecei a ler o mangá do Furutate. E tipo assim, eu achei engraçado o jeito que ele tem que representar no mangá por causa... É um esporte, cara. Em esporte você tem que se movimentar, tem muito movimento. Então como é que você faz pra representar tudo isso, só que em papéis parados, sabe? Então ele vai desenhando bolinhas
assim, pra mostrar o movimento da bola e tal. Eu acho isso muito interessante. Só que no anime, eu acho que o que mais traz, assim, esse impacto é a composição dos personagens, sabe? Aquelas cenas onde eles estão todo mundo junto e as cores, elas trazem muito à tona da cena, muito à tona do que os personagens estão sentindo, do que eles estão passando, sabe? Por exemplo, o flashback do Kageyama, ele mostra, sabe, tudo azul, sabe, uma névoa e um rachado no chão mostrando, sabe, essa separação entre ele e os colegas de turma dele. E outra coisa interessante é o Hinata, sabe? Quando o Hinata coloca, tipo assim, uma toalha em cima da cabeça do Kageyama pra mostrar a coroa. E vai lentamente ficando tudo branco no fundo e mostrando só os dois, sabe? Mostrando que naquele momento o que tá realmente importante pro Kageyama foi o que o Hinata falou pra ele. É como se tudo em volta desaparecesse e aquelas palavras, sabe, ecoassem dentro dele e mostrasse essa serenidade. Que, sabe, branco, sabe, sem racismo, por favor, mas branco significa paz. Sabe, a teoria das cores, branco tá lá como paz, sereno e etc. Então, no contraste da névoa azul que assombrava o passado dele, para esse clarão, para essa luz que traz esperança, tipo, é a mudança, sabe? É como se ele estivesse deixando o passado dele para trás para tentar ver um novo futuro com os novos colegas dele. Do mesmo jeito que os antigos colegas de turma dele, os antigos colegas de quadra, estão se desenvolvendo e tentando seguir em frente, ele também quer seguir em frente. Então é como se ele deixasse todo o passado para trás e ele quer focar nele e em se desenvolver para não cometer o mesmo erro. E comparando nosso Hinatinha com outros personagens de anime. Cara, eu acho que um dos pontos que eu mais gosto do Hinata, além da perseverança, do sorriso dele, de toda essa energia que ele traz e alegria, o fato de que ele se entende. Eu acho que uma das cenas que eu mais gosto do mangá, um dos painéis, no caso que eu mais gosto do mangá, é o painel que fala que o Hinata tava tentando ficar bem. Então, tipo, você olha assim e você para e pensa, será que a gente tá realmente bem? Sabe, às vezes a gente pode fingir que tá bem, fingir muita coisa, sabe, simplesmente pra manter as aparências. Tem gente que se nega, tem gente que entende que não tá bem e deixa as coisas por assim mesmo. Só que o lindo do Hinata é que ele tentava ficar bem. Ele não fingia e ele não, sabe, deixava, tipo, eu não tô bem, eu vou ficar assim, não. Ele tentava ficar bem. Ele se esforçou pra ficar bem. Tipo, ficar bem, sabe, entre aspas, vou colocar entre aspas, ficar bem. É tipo, muito pejorativo. É muito amplo e vago e não tem como você diminuir ficar bem em uma simples coisa. E não tem como você ficar bem do nada, sabe? Tem pessoas que têm problemas tão sérios que não, sabe? Não é, piscar de olhos, estou bem, sei lá o que. Não. Ficar bem não é mágica. E o Hinata, mano, ele demonstra isso de uma maneira incrível. Como eu falei, o Hinata, ele veio treinar aqui no Brasil por 2 anos pra ser profissional, treinando vôlei de praia. Então, cara, ele chegou, né, aqui e ele tá, tipo, quilômetros longe de casa. Ele tá aqui morando com um colega de quarto, brasileiro. E ele não conhece ninguém. Não tem ninguém aqui. E tem um termo em inglês que não existe tradução, que é homesickness, que é quando você sente saudade de casa a ponto de ficar doente. E isso acontece com o Hinata. Ele passou tempo fora de casa, ele tá num lugar onde ele não tá acostumado com nada, não tem ninguém que ele conheça. Então ele começa a sentir muita saudade de casa a ponto dele ficar doente, a ponto dele ficar triste, disso fazer mal pra ele emocionalmente. E, sabe, e aí que chega o painel que fala, o Hinata se esforçou pra ficar bem. Tipo, mostra que ele comprou livros em relação a isso.
ele se esforçava no seu treinamento, ele buscava ajuda, ele olhava para si e ficava, sabe, se analisando constantemente. Ele meditava e tal, etc. Então, ele se esforçava para ficar bem. E mostra que é literalmente, como eu falei, não é mágica, mas é questão de constância e disciplina. A gente, sabe, precisa dessa constância em nós mesmos e nos esforçar para qualquer coisa nessa vida, principalmente. Mas o nosso emocional, a nossa saúde mental também tem que ser cuidada do mesmo jeito da física. E o Renato entendeu isso. Ele entendeu que ele não podia deixar de cuidar da sua mente. Do mesmo jeito que ele se aplicava pro vôlei, ele se aplicava para ele mesmo. Então ele cuidava dele, ele se esforçava para se manter bem. Se esforçava para que coisas dele não viessem interferir em partidas ou em coisas, sabe, do futuro dele. E ele não se deixou abalar. Ele não ficou parado e ele continuou lutando e continuou, sabe, indo em frente com tudo que ele tinha para pensar. Com tudo que ele tinha, sabe, os sonhos dele não podiam acabar ali. Se ele tava aqui no Brasil, quer dizer que, mano, o primeiro passo já foi dado. Então, por que ele vai desistir agora? Então, sabe, eu acho muito lindo, literalmente, o fato de que ele lutou pra ficar bem. Do mesmo jeito que eu sei que tem muitas pessoas que lutam pra ficar bem. Sabe, Setembro Amarelo, yay, mês da conscientização do suicídio, de depressão e de ansiedade. E eu acho que o Renata, ele pode ser um grande exemplo disso. O fato de que ele também passou por muita coisa, também, sabe, lutou com muita coisa na mente dele, só que do mesmo jeito continuou lutando. Então, não querendo nos comparar com um personagem de anime, só que a gente também pode, sabe? E, bom, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não esperava tocar em assuntos tão, tipo, mas sempre que eu vou gravar meus vídeos em relação a personagens que eu gosto, acaba indo pra esse rumo mais pessoal, pra esse rumo mais íntimo e etc. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tem algum ponto que vocês gostariam de adicionar, alguma coisa que, sei lá, vocês viram dos personagens e gostariam de falar sobre, sintam-se confortáveis e à vontade pra colocar nos comentários. Se tem algum ponto que eu também esqueci de falar, ou algum ponto que você acha que poderia ser aprimorado, sinta-se à vontade pra poder comentar. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem e tenham um bom resto de semana. A gente se vê semana que vem, onde a gente vai estar com o nosso último episódio da série, essa minissérie. Bom, os personagens vão permanecer em segredo por enquanto. Semana que vem vocês vão ver quem são. Mas é isso. Beijo, tchau, tchau!